gente que lembra, gente que não lembra do sonho, mas todo mundo sonha. Só que a maioria de nós não sabe lidar, não sabe entender o que significa o sonho. Então eu fiz uma metáfora hoje de manhã muito bonita, né? Fiz uma history no Instagram, que eu acho que ninguém ouviu porque o Instagram pipocou. Mas nessa history eu comentei que é como quando você tem um celular, né? Esses celulares modernos, ou então um computador moderno, você tem uma máquina ali cheia de opções, de funções. Mas quase ninguém sabe usar essa máquina, concorda? Você tem lá um Word, um Excel, mas quem é que sabe usar Excel de forma avançada? Pouquíssimos, a maioria não sabem. Mas todo mundo usa Excel, só que poucos usam de forma avançada. Todo mundo tem um iPhone, um celular, mas poucos usam de forma avançada, né? Tem tantas funções no iPhone que a gente nem sabe quais são, né? E a gente vai aprendendo aos poucos. Então, só que assim, aprender sobre iPhone, sobre o computador, é uma coisa que vale a pena, mas de repente daqui a 2 anos o computador ele vai embora, ele vai mudar. Windows 10 vira 12, vira 15, e aí tudo você tem que querer aprender. Já o mundo do sonho não muda, faz milhares de anos que funciona igual. O ser humano sonha e o processo do sonho funciona igual. Então vale a pena você aprender sobre isso, porque é um tema que você aprende uma vez, você foca nele e ele não importa se vai ter a crise, não importa se vai mudar a era, as coisas não vão mudar. Então por isso eu acredito que vale muito a pena você aprender sobre esse tema, tá? Então eu trouxe aqui algumas perguntas e vão falando por favor aqui no comentário, porque depois quando eu terminar a live eu vou responder a cada comentário de vocês. Então escrevem de onde vocês estão vindo, escrevem para mim também mais perguntas que depois eu respondo. Eu agora estou dando aula, mas depois eu respondo. Eu não quero responder agora só para não cortar a nossa live, mas depois eu respondo para todo mundo que comentar. E por favor, como eu já falei, compartilhem para mais pessoas poderem assistir essa live. Vamos começar? Então, a primeira pergunta que eu peguei aqui é da Mariana. A Mariana perguntou: como ter mais controle do sonho e liberar traumas do passado? Mariana, essa pergunta eu vou responder para você sim, porque é uma pergunta muito importante. Eu acredito que assim, muitas vezes a gente sonha, mas nós temos sonhos e sonhos. Eu vou falar sobre isso. Existem sonhos que são sonhos mais, vamos dizer assim, superficiais. E existem sonhos que são mais profundos. Nem sempre, não precisa a gente só sonhar coisas profundas. A gente pode sonhar coisas superficiais e de vez em quando é o momento, sonhar coisas profundas. O que eu tenho observado é que essa questão de ter sonho profundo depende de 2 fatores principalmente. O fator da lua, como a lua está, porque existe uma fase da lua que ela é mais indicada para ajudar a gente a ir mais profundo no sonho. E pasmem, a gente está exatamente nessa fase. Então, essa dica já vale para hoje à noite. Os sonhos que vocês podem fazer hoje à noite, amanhã à noite, são noites muito importantes, porque são noites de lua minguante. Por isso que eu sempre falo, na lua minguante, é super indicado não comer pesado. Porque quanto mais você comer pesado, menos você consegue aprofundar no sonho. Porque o teu corpo vai estar ocupado com toda aquela comida no corpo. Então é muito importante você ir dormir leve na lua minguante. E hoje à noite é super importante a gente dormir descansado, amanhã à noite também, né? Então eu acredito que não dá muito para controlar o sonho, mas dá para a gente se preparar espiritualmente para o sonho. Então fazer esse ritual de jantar leve, sempre é bom jantar leve para poder sonhar mais profundo. E quando tem a lua minguante, de repente fazer algumas preces, algumas orações para que a gente possa livrar-se de pendências na memória, porque a gente carrega muitas pendências na memória. Eu já vou falar sobre isso. Uma outra pergunta que eu recebi 3 vezes essa pergunta, e isso me preocupou um pouquinho, tem a ver com a pergunta se existem livros e qual livro eu indico para interpretar sonho. Então essa questão de livro para interpretar sonho é igual à questão do horóscopo. São crendices populares. Horóscopo, por exemplo, é uma questão assim de comodidade. Vamos falar quem é de Áries, de Touro, mas você sabe muito bem que horóscopo é uma coisa superficial, né? Então, do mesmo jeito, você querer interpretar o seu sonho com um livro é uma coisa superficial, porque o livro vai falar de simbologia, vai falar assim: sonhou com um cachorro, significa isso, sonhou com isso, significa isso. Mas não é bem assim.
Porque, vamos, por exemplo, eu sonhei com um cachorro. Aí o livro vai falar que o cachorro significa uma coisa. Mas de repente eu sonhei com um cachorro porque o meu cachorro morreu ontem. Então o sonho está relacionado a uma coisa que eu vivi. Então, para você entender teu sonho, você tem que relacionar muito mais o teu sonho ao teu cotidiano, à tua história, e não ao livro. Então, essa coisa de ler o livro é mais uma superstição, coisa de jogar na loteria, vamos dizer que é uma pegada superficial. Eu não aconselho vocês a irem por esse caminho. Então, sempre observem o que está acontecendo na vida real, né, na mente de vocês, para poder entender o sonho. E já vamos explicar mais sobre isso. A Taíla fez uma pergunta muito interessante que já vai me introduzir num tema que eu quero falar para vocês. Ela falou assim que no sonho, quando ela sonha, ela está muito perdida e ela sonha muito com assaltos. A Marisa também, ela sonha sonhos repetidos, com muita tragédia todas as noites. Então, tem algumas pessoas que sonham muito com coisa ruim, né? Sonho ruim já vai abordar um tema importante dessa noite, que muitas vezes as pessoas pensam muito, quando pensam em sonho, pensam muito em premonição. Na verdade, premonição pode acontecer no sonho, mas vamos dizer que se trata de 1% dos sonhos. Se trata é como se fosse assim, os melhores sonhos são de premonição, mas a maioria dos sonhos são sonhos de limpeza de memória. Por que eu falei que através do sonho você pode fazer um detox de memória? Porque é a maneira mais simples que o inconsciente tem para limpar. Então, vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Eu não sou de ter muito medo, né? Tem gente que sonha com assalto. Por que sonha com assalto? Porque ela tem medo de assalto e ela vai... Medo por quê? Porque ela viu na televisão que tem assalto aqui. Aí o consciente processa isso e o inconsciente fala: tira essa sujeira que você tem na cabeça. Você está aí preocupada com o assalto que aconteceu em Brasília, você mora no interior do Piauí, entendeu? Para com isso, de pensar isso. Para de ficar com essa neura, porque essa neura vai te atrapalhar, vai ficar na tua cabeça. Por isso que muitas pessoas sabem, falam: não olhe demais televisão, porque televisão tem muita tragédia, e a tragédia acaba atrapalhando a tua memória, porque você fica pensando nas tragédias. Então, se você quer sonhar menos com tragédias, primeira dica: comece a assistir menos de televisão e comece a filtrar o que você vê e o que você escuta, o que você lê. Se você vai enfiar menos tragédia na tua orelha, no teu ouvido, menos tragédia você vai sonhar. Então isso é um indicativo que o teu inconsciente não aguenta mais esse assunto, quer eliminar esse assunto da tua cabeça. Se você vai pensar que esse assunto é uma premonição, vai piorar as coisas, porque você vai começar a pensar que vai acontecer a tragédia, aí piora. Então você tem que ajudar o teu inconsciente a limpar, a fazer um detox, concorda? Agora, eu vou dizer mais uma coisa para você, um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, pesquisar sobre questões ligadas à espiritualidade, ligado à alquimia, astrologia, eu comecei a me apaixonar por um assunto porque aconteceu uma coincidência que eu li sobre 2012, na época era 2007, né? Eu li que 2012 tem fim do mundo, e aí para mim aquilo fazia um sentido de algo diferente. E eu comecei a me apaixonar por esse assunto, eu comecei a achar que de repente podia ter um fim do mundo, e essa história do fim do mundo me dava um ar de diferente. E eu foquei muito na minha cabeça acreditar nessa história como se fosse, sabe, uma coisa que me estimulasse mentalmente. Mas sendo que era uma mentira, era uma história mais exagerada, porque eu era muito mental naquele momento da minha vida, que eu estava em busca, eu estava vislumbrando essas coisas, mas às vezes a gente mesmo nas buscas espirituais fica um pouco vislumbrado demais, né? Por isso que eu gosto muito de falar com vocês de maneira pragmática, porque a espiritualidade, a astrologia, a alquimia, ela tem que ser pragmática, ela tem que ser conectada com a vida real, não pensar no fim do mundo, temos que pensar no mundo que tem, não quando o mundo vai acabar. Não temos que pensar nas vidas passadas, temos que pensar nessa vida. De repente a gente pode pensar em alguma coisa disso que serve para a nossa vida atual, mas tem que ser sempre conectado e focado no nosso objetivo, no nosso propósito de vida. Então,
Naquela época eu era muito mental e eu pensava muito em 2012, eu via filmes sobre isso, lia sobre isso. Então o que aconteceu por várias noites? Eu sonhava que eu via assim a fim do mundo acontecer, eu tinha que pegar os meus pertences para ir embora de casa. Uma vez eu sonhei que eu morava no 9º andar na Itália e eu via assim pequenos meteoritos do tamanho de uma bola de ping-pong entrando pela janela e aí eu ficava lá vendo essas brasas no piso, sabe? Eu acho muito louco, né? Eu achava muito, não era um sonho apavorante, mas era um sonho para quê? Para limpar da minha memória esse excesso de 2012 que eu tinha na cabeça. Então, toda vez que você cede com alguma memória, que essa memória não é uma memória boa para você, o teu inconsciente vai lá e faz uma autofaxina. Não precisa nem contratar diarista, entendeu? O inconsciente já sabe que você está exagerando e já vai limpando. Então, compreenda que 98% dos seus sonhos é organizar as suas memórias ou limpá-las. Por que organizar? Porque durante um dia você tem um monte de informações, acontecem coisas, e quem sonha muito vê que muitas vezes o que a pessoa sonha tem a ver com o que aconteceu no dia a dia. Por quê? Porque ela está organizando o que aconteceu. Então, por isso que é muito importante a gente dormir, a gente precisa dormir todas as noites, pelo menos 8 horas de preferência, para a gente dar um tempo ao nosso inconsciente de organizar nossas memórias. Isso vai nos dar muita saúde, isso é muito importante. Agora, sonhos repetitivos. A Marisa tinha comentado que ela fez sonhos repetidos. Por que a pessoa repete um sonho? Por duas razões principais. A primeira razão é porque quando você repete um sonho, é porque o sonho serve para fazer um detox, limpar. Pode ser que, por exemplo, você chama uma diarista, você tem uma sujeira aqui na parede. Ela vai lá, tenta limpar e não consegue. O que vai acontecer? No dia depois, ela vai lá com outro produto e ela tenta limpar novamente. Concorda? Mas pode ser que ela não consiga. Então, toda vez que a diarista vier, ela vai lá tentar limpar. Então, o sonho repetido é porque você não está conseguindo, através do sonho, liberar aquela memória. Então, é um sinal que você está precisando fazer um trabalho de terapia para você trabalhar isso. Eu te aconselho, sinceramente, se você tem sonho repetido, você que também tem algum sonho repetido, você trabalhar isso. Isso em terapias, você pode escolher várias terapias, existem várias. Algumas que eu trabalho, mas tem também outras profissionais que trabalham com isso. Então, sonho repetido é sinônimo de algo que precisa ser resolvido, certo? Muitas vezes os sonhos repetidos são sonhos antigos, são sonhos relacionados a questões da família, questões mais ligadas, mais enraizadas na tua memória. Por isso que é tão difícil de trabalhar, porque precisa, não é só simplesmente parar de olhar a televisão, é uma coisa que vem da tua infância, que vem da tua gravidez, é algo que você precisa trabalhar. Então, essas são as perguntas principais. Eu já tratei um pouco, falei para você dessa importância de entender que sonho, 90%, vamos dizer 95% é limpeza de memória ou organização de memórias, mas também existem sonhos de conexão. Então, se você consegue realmente se liberar de toda essa memória que atrapalha, porque você entende que o sonho tem que processar, é como você, vou fazer um exemplo, como você, um diarista, vai na tua casa e vai limpar a tua casa. Se ela tiver terminado de limpar o grosso, ela vai começar a limpar, né, os móveis, ela vai começar a limpar as janelas, e você concorda que o trabalho fica bonito quando vai começar a limpar a janela, quando você vai começar a limpar o móvel, porque enquanto você limpa o piso é um trabalho mais grosseiro. Então, quando o sonho terminou de limpar toda essa sujeira que você fica gerando, então assim, uma dica, tentar não gerar sujeira, parar de ficar se apavorando. Então, se você para de se apavorar com um monte de coisa, você para de demandar muito a tua diarista interna de tirar sujeira do chão, porque você para de sujar o chão. Quando você começa a se alimentar bem, começa a não comer muito no jantar, começa a não ter uma vida muito apavorante e procura se alimentar, porque o alimento não é só o alimento que você come durante a comida, é o alimento que você coloca na tua mente. Então, quando você começa a fazer mais seleção do que você coloca na sua mente, os teus sonhos serão menos de limpeza. E aí vem a boa notícia, você vai poder ter mais sonhos de premonição,
mas sonhos de conexão. Eu vou contar para vocês um sonho de premonição que aconteceu comigo. Não foi bem de premonição, não foi de futuro, mas foi de eu tive vários sonhos de premonição, mas eu escolhi um para contar para você que é muito lindo, que eu vou te mostrar como um sonho de conexão profunda com as energias internas e sábias de você mesmo pode te ajudar a prever um problema ou a prever um sofrimento. Então quando era um pouco mais para lá, assim, quando eu ainda não era casado, que eu era solteiro, eu tinha vários problemas de relacionamento e passei por várias situações onde eu sofri, né? De repente uma menina que eu saía, ela resolvia sair com outro cara e eu sofria por isso. Então você concorda que quando a gente é deixado, quando temos um luto amoroso, a gente fica às vezes uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses encalacrado naquela coisa, chorando, né, ficando sem aceitar aquilo. Agora no sonho, quando você faz esse luto no sonho, é muito mais rápido. Aí o que aconteceu? Que eu estava num namoro à distância, eu tinha ido para o Brasil, conheci uma pessoa no Brasil que eu gostava muito e começou um namorinho, mas eu fui embora para a Itália e aí eu estava nesse namoro à distância. Quando passaram 6 meses lá no telefone, aquela coisa à distância que é muito mental, porque é só a distância, e eu criando castelos mentais, né? Como tem gente que cria isso, né? E tem gente que é mais predisposta a criar castelos mentais. E eu criei castelos mentais. E castelos mentais, como eu te ensinei agora há pouco, não são bons, porque são informações não reais. Então eu fiquei criando ideias na minha cabeça. E a um certo ponto, quando faltava uma semana a voltar ao Brasil e eu ia encontrá-la de volta para ter um momento real com a pessoa, o que aconteceu? Que eu sonhei, eu falei com ela no telefone, fui dormir e eu sonhei que ela encontrava outra pessoa e ela ficava com outra pessoa e eu queria pedir uma explicação e ela falava assim, não, eu não quero mais saber de você, não quero mais falar com você. E aquilo foi muito triste. Eu fiquei muito triste, muito mal. Comecei a chorar. E eu chorei muito. Foi muito triste o sonho, né? Eu me acordei ainda com a angústia daquela tristeza. Eu falei, gente, mas isso parece que aconteceu de verdade. Mas não aconteceu de verdade, foi só um sonho. Só que a sensação é que era verdade. E aí o que aconteceu? Aí eu liguei para a pessoa e falei, gente, mas vamos ver se é verdade. Porque eu liguei, porque eu não acreditava. Mas o meu interior falava assim, aconteceu. Isso é verdade. E a outra pessoa estava do outro lado do mundo, no outro continente. Olha que louco. Não foi uma premonição, foi uma conexão, entende? Para sentir a verdade. E eu me conectei num sonho profundo, porque eu estava bem limpo e conectado para me conectar com isso. E aí o que aconteceu? Ela não quis falar comigo mais, porque aconteceu o fato, então ela não me atendia mais no telefone. E eu falei, mas não é possível que eu me atenda no telefone. E aí quando eu cheguei lá, eu mandei um e-mail, um SMS, na época eu não tinha WhatsApp, mandei esse falando, mas me fala se aconteceu alguma coisa, eu quero saber. Aí ela me atendeu, falou, não, vamos nos encontrar no shopping, tal. A gente se encontrou e ela me falou que aconteceu o fato, como eu tinha sonhado. Só que na hora que ela falou, para mim, estava tudo bem. Por quê? Porque eu já tinha sofrido o luto. Então, quando ela falou, foi só uma confirmação que aquilo aconteceu, foi só uma coisa mental. Mas para mim, aquilo não foi um trauma, oh Deus, ai, que coisa ruim. Não, eu olhei para ela, está tudo bem, eu já sabia disso. Porque o problema é que o nosso luto acontece no coração. Então, de nós aconteceu uma coisa muito triste, mas ela foi rápida. Então, assim, eu não perdi meses sofrendo, repensando, remoendo. Então, o sonho, ele pode fazer detox rápidos, ele pode fazer detox maravilhosos, onde você não vai perder tempo estando mal. Então, se você está mal, né, você precisa saber mais sobre como, se você está remoendo feridas antigas, você precisa fazer detox nos sonhos. Existem técnicas para isso, né? Você pode aprender isso de várias maneiras. Mas se você continua assistindo minhas lives, você vai entender. Essa live era para você entender quanto importante é você dormir bem, você buscar chegar nesse estado. Mas eu tenho soluções para isso também. Então agora eu não posso dedicar isso porque viraria 2 horas de aula. Mas eu só queria que você entendesse o recado.
sonhar é super importante e através do sonho profundo você pode liberar memórias antigas com muita sabedoria. Mas você, a dica fácil que eu quero dar para você hoje, comece a parar de gerar muito sonho de limpeza. Então, como você faz isso? Jantando menos para chegar na hora do sono mais leve e evitando de poluir a tua mente, certo? Essas são dicas práticas. Compartilhe essa live o máximo possível que você puder, marque os teus amigos aí embaixo e a gente se vê na próxima live segunda-feira. Segunda-feira é uma live maravilhosa. A gente falará da eclipse solar. Estaremos em plena lua nova de Leão. Eu terei muitas novidades ali. Então, lua nova de Leão, eclipse solar, segunda-feira à noite, imperdível. Eu espero vocês. No Facebook vai rolar, no Instagram não sei, porque o Instagram está com problema, não sei quando vai resolver. Então, nos vemos na segunda-feira à noite e me ajuda a divulgar essas aulas que são maravilhosas e se prepare para esse eclipse que eu vou contar umas coisas inéditas sobre isso. Um momento de muita transformação para todos nós, certo? E coloque sua pergunta aqui embaixo que depois eu respondo. Um abraço grande. Até segunda. Tchau, tchau.